boa tarde. Meu nome é Luísa Moraleida. Eu estou aqui com Carlos Alberto Doria. Ele é sociólogo especializado em sociologia do alimento, né? E a gente vai bater um papo aqui agora sobre comida. A gente vai falar sobre alimentação, gastronomia, culinária e toda a questão política e cultural que envolve o simples ato de comer. Está com o microfone na cara. Então, queria que você se apresentasse, contasse para todo mundo que está aí assistindo de onde veio o seu interesse pela gastronomia, pela alimentação, o porquê é importante abordar isso de forma política e cultural na sociedade que a gente vive. Olha, eu acho que meu interesse por esse tema veio por acaso. Eu fui, nos anos 80, sócio de um restaurante, os amigos convidaram para ser sócio, e foi um sucesso, o restaurante Danton, né? Que era uma referência importante das oposições da época, né? Ele congregava os deputados de oposição, etc. E foi um sucesso, por acaso, a gente não entendia nada de culinária, e eu tive que correr um pouco atrás, né? Então, depois de ser sócio de vários restaurantes, me ficou o interesse intelectual nisso, né? Também não é um interesse comum, digamos, no Brasil, nas ciências sociais do Brasil, né? Mas eu sempre gostei de temas marginais, né? Eu comecei estudando cangaço, fiz trabalho sobre o jogo do bicho, então gastronomia não foge muito a esta vertente assim, de buscar algo que não é o mainstream da sociologia, né? Foi um pouco por aí. Certo, mas de que forma que a gente pode falar sobre gastronomia num quesito social, já que muita gente deve fazer essa conexão de comida, alimentação, ir a um restaurante, você já faz uma... Eu acho que a gastronomia é um discurso sobre o bem comer, né? Ele pressupõe uma atividade pública de acesso à alimentação, né? Ele é, essencialmente, uma atividade comparativa, né? Gastronomia é uma atividade comparativa. O que é melhor do que o que, etc. Esse discurso é um discurso que surge a partir da existência de restaurantes, né? Que está, digamos, presente na crítica gastronômica, está presente enfim, na cultura das elites, né? Se pegar um livro como Ilusões Perdidas, do Balzac, tem pelo menos dois capítulos importantes que eu reputo de crítica gastronômica, né? Crítica de costumes, né? Então, eu acho que a pegada é bem por aí da gastronomia. Ou que é diferente da culinária. A culinária diz respeito à alimentação, né? A produção do alimento e o consumo do alimento, né? Que é uma coisa que nos remete a um período histórico até anterior à gastronomia, né? Se a gastronomia surge no final do século XVIII, XIX, né? Quando surgem os primeiros restaurantes, a culinária vai nos levar à Idade da Pedra, né? Começar a estudar desde que houve a domesticação do fogo, né? Quer dizer, uma atividade distinta da gastronomia. Certo, mas em termos assim, de separar o que é gastronomia, o que é culinária, no fim das contas a gente está falando de comida, de alimento. O alimento, você enxerga ele como uma questão de nutrição para o seu corpo ou também uma questão de prazer, de entretenimento, muitas vezes? Qual é a sua visão nesse aspecto? Olha, eu acho que a alimentação é uma coisa que veio, pelo menos até o século XIX, sem essa distinção entre gastronomia e nutrição. No século XIX tem, digamos, tanto a especialização da gastronomia, né? Uma série de chefes, né? Como o Carême, os restaurantes, etc., como o desenvolvimento de um pensamento nutricionista, né? A ideia de que você é o que você come é uma ideia materialista que está no Schiller, né? E está também no Savarin, que diz-me o que come, sei quem és, né? Então, essa ideia de que o que você come faz você, que é uma ideia nutricionista, né? Eu acho que teria o seu apogeu nos pensadores mais ligados, no final do século XIX, mais ligados a Lamarck do que a Darwin, né? Que veio o ambiente determinando o ser, né? O ser é aquilo que ele conseguiu absorver do ambiente. Então, é um ambiente que conforma os seres, né? E não a genética, né? Que vai aparecer mais tarde. Então, essa ideia de nutrição
é uma ideia que aparece ligada à nutrição animal e vegetal. Não é? Quais são os nutrientes que mantêm o ser vivo? Não é? Quais são, nessa época se descobre, por exemplo, que os principais nutrientes agrícolas, né? Aquele NPK, né? Quer dizer, aí que começa a se fazer esses adubos agrícolas, né? Aumentando muito a produtividade da terra. E, do ponto de vista dos animais, também você tem essa percepção de que eles são o que eles comem. Né? E aí inclui-se o homem como animal. Né? Haeckel, que é um pensador alemão, né, um grande divulgador do Darwin, ele fala que até o caráter das pessoas é determinado pela alimentação. Né? Então, os irlandeses comem batata, tem um caráter, os chineses comem arroz, tem outro, os gaúchos comem carne, tem outro. Então, esse pensamento se desenvolve no último quartel do século XIX. E quer dizer, acho que vem uma corrente nutricionista, né, que vem se desenvolvendo e vai tomando corpo, né, até que chegamos aos dias atuais, onde, no Brasil em especial, você tem uma situação bastante crítica, eu acho, em relação à política que o prefeito de São Paulo quer implementar, né, de desenvolver uma ração nutriente para pobres. Isso, eu acho que é o ápice desta alienação da nutrição, isto é, do seu desligamento da formação do ser humano, incorporando formas culturais de comer. Né? Quer dizer, a nutrição faz abstração disso. O que é? Você, como um cachorro, como um cavalo, é fruto da sua nutrição. Muito bem. Então, o que te distingue de um cavalo, de um cachorro? A quantidade de nutrientes, o tipo de nutrientes. Isso aí faz tábua rasa da cultura. Né? Certo, mas assim, se tratando dessa ração humana, que é o nome pejorativo que estão dando, mas que descreve bem a forma física do que é a famigerada farinata, né? Uhum. Eles encontraram esse meio de produção, né, de processar restos de alimentos que estavam próximo do vencimento para alimentar a população pobre e usam isso como justificativa para diminuir a fome e dar acessibilidade a pessoas que não têm conhecimento suficiente para montar um prato nutritivo básico e simples. Qual é a sua crítica principal a esse programa, sendo que ele se autodenomina como social? Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, não existe ninguém morrendo de fome em São Paulo. A fome em São Paulo é muito residual. Uhum. São Paulo não tem bolsões de fome. Em segundo lugar, não há novidade tecnológica nenhuma na produção disso aí. O que houve foi o desenvolvimento de um produto com interesses na política de disposição final de resíduos sólidos, né, como a própria lei que criou isso aí aponta. Né. Houve um oportunismo político extraordinário do prefeito e um envolvimento da Igreja Católica que me deixou embasbacado. Eu sou um cara, hoje eu posso dizer que eu sou um cara ateu, tenho uma formação onde, digamos, o pensamento marxista é mais importante do que outras correntes. Mas eu tenho uma história de formação em colégios católicos também. Né? Eu fiz o Colégio Santo Américo, um período, depois fiz o Colégio Santa Cruz. Quer dizer, essa coisa do catolicismo não me é estranho. Eu diria que quando no ginásio, né, no Santo Américo, acompanhava, né, as discussões em torno do Concílio Vaticano II, né, as discussões depois sobre teologia da libertação, enfim, toda essa ideia de que a Igreja se encontrava em busca de um Cristo encarnado no povo. Né? Depois vem Bento XVI e fala, não, esse é um caminho falso, né? A fé não precisa da encarnação histórica e tal. Mas, se eu fosse teólogo, eu até concordaria com ele. Não é? Acho que a fé não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que existem algumas ideias, né? Alguns princípios cristãos, como repartir o pão, né?
como a própria Eucaristia, né? Essa coisa de que se forma a comunidade comendo o corpo de Cristo, etc., né? Que me chocam quando eu vi essa plataforma Sinergia, que faz esse negócio aí, com o apoio massivo da igreja, né? Da Arquidiocese, ou da PUC, né? A PUC está apoiando esse negócio, a Caritas, né? Além de outras organizações menores de reputação até contestada recentemente, né? Mas, enfim, eu vi esse aparato, eu vi a plataforma Sinergia como um grande aparato, um grande aparelho ideológico da igreja, não é? Quer dizer, é assim que ele foi apresentado, né? E me chocou, porque eu acho que é não entender a mensagem cristã, o que é repartir o pão, né? Que é repartir a mesa, né? É formar uma comunidade com os pobres e não processar a migalha que cai na mesa, né? Agora, o arcebispo de São Paulo não saber disso me estranha muito, me estranha muito. Dom Odilo está numa posição absolutamente equivocada, eu acho. Se eu fosse cristão, eu ficaria muito bravo. Mas qual que você acha que é a intenção deles de fazer parte disso, então? Olha, eu acho o seguinte, no pano de fundo, você tem que analisar que é uma igreja que perdeu, digamos assim, a sua legitimidade popular, né? A declaração do prefeito, né, de que pobre não tem hábitos alimentares e que se ele come ele deve dar graças a Deus, eu acho que esse graças a Deus pegou Dom Odilo, sabe? Dar graças a Deus, porque esta é uma coisa que poderia religar, né? Se aceito, religar a igreja, as instituições, tal, com a fome. Agora, eu acho que também, lá no fundo da cabeça do prefeito, deve ser uma iniciativa destinada a suplantar o Fome Zero, entendeu? Quer dizer, esse é o Fome Zero do João Dória, entendeu? Eu acho que é isso que ele viu nisso. Agora, o que me parece que hoje, né, me choca as pessoas é que a maneira como trataram isso como um nutriente remete o pobre. Sim, porque também é para pobres, não é uma coisa para todo mundo, não é uma descoberta para a sociedade, não é um progresso. Vai ter supermercado. É para pobres, né? Como tem ração para cachorro, tem ração para pobre, né? E isso está baseado nessa ideia de que o nutriente é um substituto do alimento, né? Que o alimento é basicamente uma série de nutrientes encarnados, né, em várias matérias-primas naturais que nutrem também, né? Você há de reconhecer que a carne de rato também tem nutriente, mas eu não como carne de rato, né? Insetos, né? Fora essa moda das comer formigas, né? Insetos também têm proteína, nutrientes, a falta discutindo o consumo disso, né? Mas eu não gostaria de saber que tem barata na minha comida, né? E tem, né? Pelo de rato, etc. Então, isso, quando você põe num primeiro plano um nutriente e descarta as formas culturais de comer, né, eu acho que você trata o outro como animal. Quer dizer, então você tira o pobre da condição de pobre? Não, você enfia mais ele na condição de pobre. Porque ele come ração de pobre. E quem come ração de pobre é o quê? Pobre. Lembre-se daquela máxima, você é o que você come, né? Então você amarra o pobre na pobreza. Ao passo que você, vamos dizer, integrar o pobre na sociedade é permitir que ele tenha um horizonte aspiracional médio da sociedade. Ter uma casa, ter, enfim, educação, ter saúde, poder comer arroz, feijão, bife, batata frita, essas coisas banais, não é? Agora, se você lhe nega isso, porque lhe nega dividir a mesa, né, faz uma ração que mantém ele distante dessa incorporação social, você só reproduz a pobreza de uma maneira mais sórdida, né? Que já é uma situação sórdida. E você ainda fala, não, agora que você é pobre, você que não tem opção alimentar, então você vai comer isso aqui. Mas hoje em dia, o que é se alimentar de forma natural? Porque a gente vai a um supermercado e tem milhares de opções de produtos embalados, ultraprocessados, com aditivos químicos, estabilizantes, conservantes. E
hoje em dia, eu acredito que poucas pessoas tenham noção de como montar um prato colorido com praticidade. Acha mais fácil ir lá e comprar um chips, que também é um alimento processado ali, rápido, prático, e que não teria todos os aparatos benéficos, nutricionais que o ser humano precisa, mas ainda assim tá lá. Isso é menos pior do que uma ração feita de alimentos naturais que restaram, mas que vão ter algo nutricional a oferecer? Eu acho que você está caindo na armadilha da discussão nutricional. Não é esse o problema. Certo. É claro que você tem no supermercado porcarias equivalentes. Né? E eu não veria nenhum problema dessa porcaria da prefeitura ser oferecido no supermercado como uma porcaria a mais. Né? Porque tudo isso está ligado a maus hábitos alimentares, é lógico. Né? Agora, você também tem movimentos da sociedade no sentido de que só que se comer aquilo tem cara de comida, não é? Como diz o Michael Pollan. Então, o comer o que tem cara de comida tem dado, vamos dizer, um substrato, um terreno para o desenvolvimento de outras políticas alternativas. Né? Por exemplo, você vê o avanço da agricultura orgânica, etc., etc. Né? Quer dizer, uma série de iniciativas no sentido de qualificar como boa a alimentação, né? E que existem, inclusive, projetos e leis importantes no seio do setor público, inclusive municipal. Né? Isso tudo depende, essencialmente, de educação e de pressão sobre o poder público. Né? Quer dizer, aí eu acho que é grave a ação da igreja, né? Porque essa nova postura da igreja. Porque todas essas políticas, de alguma maneira, foram contempladas em pastorais, etc. Né? Em vez de pressionar o Estado para pôr em prática esse tipo de alimentação saudável, o cardeal, né, a igreja, dá um passa-moleque nessa política aí e assume publicamente apoiar essa gororoba para pobre. Né? Então, eu acho que o problema, voltando à sua questão, o problema é que as gôndolas de supermercado, elas espontaneamente levam a uma má alimentação também, né? E você tem provas disso na obesidade infantil, adulta, etc. Então, sair disso, construir uma alternativa, depende da educação, da cultura, né? Alimentar. Então, esta coisa do pobre não só reforça esse lado ruim, vamos dizer, da indústria alimentar, como traz a marca da segregação social. Que é contra isso que eu estou me batendo por enquanto. Mesmo que fosse uma ração boa, entre aspas, do ponto de vista nutritivo, eu acho que ela é desumanizadora, porque ela não é um alimento reconhecível, uma comida reconhecível como comida. Pô. Eu acho que o pobre tem direito a comer. Pô. O problema dele não é se nutrir, o problema dele é comer, sentar à mesa, dividir, enfim, os benefícios do progresso, realizar as suas aspirações pessoais em termos alimentares. Eu acho que isso é básico, né? Agora, tudo isso eu acho que não teria acontecido se não fosse essa hegemonia do pensamento nutricionista, que hoje comanda a sociedade, né? Seja pelo lado que me parece ruim, né, de animalizar o ser humano, né, mas que você tem, por exemplo, naqueles suplementos alimentares de esportistas, é a mesma coisa, né? Ou seja, pelo lado que me parece virtuoso de discutir o orgânico, o natural, etc. Quer dizer, tudo isso ajuda a projetar a nutrição como território de transação política, digamos assim, né? Transação cultural e política. Quer dizer, então nós estamos numa guerra, num enfrentamento de valores contraditórios dentro da arena do nutricionismo. Eu acho que esse é o fato novo que esta farinata, essa porcaria aí, trouxe para a discussão. Se tratando ainda da questão da alimentação, não só da nutrição em si, o hábito de comer é uma escolha para todos? Todo mundo pode escolher o que vai colocar no prato? Claro que não. Eu acho que você não põe barata no prato, você não põe rato no prato. Isso já está escolhido pela cultura.
Não é? Então, o repertório de coisas que você come é culturalmente determinado. Né? A margem da escolha individual é entre aquilo que é culturalmente determinado, cultivado, legalizado, etc. Né? Então, eu diria que a margem de escolha do indivíduo é muito pequena. Mas eu não sei por que a gente deve valorizar a escolha do indivíduo. Isso é uma ilusão liberal. Né? Não, eu escolho o que eu como. Não é bem assim. Está escolhido. Eu não vou comer barato. Certo. Eu vi umas entrevistas com os idealizadores desse projeto e a defesa deles é justamente a questão de que a ração, né, a farinata, não vai ser o alimento, vai ser um complemento para arroz com feijão, vai ser uma disponibilidade a mais dentro da alimentação que já existia nos espaços públicos. Isso você considera sendo problemático? Não foi assim que foi anunciado pelo prefeito, com o cardeal ao seu lado. Não foi isso. Eu acho que eles sofreram tanta crítica que agora estão defendendo no sentido de recuar. Isso é um complemento. Bom, se é um complemento, tem outros complementos. Por que é esse que tem que se comer? Porque esse vem do lixo? Então, eu acho que é um discurso que está se esfacelando pela oposição que teve que enfrentar, entendeu? Eu acho que tem vários aspectos aí discutíveis, pouco convincentes, né? Começar pelo apoio, né, a essa iniciativa conforme na plataforma Sinergia. Ali aparece a FAO. A FAO caiu fora. Não, nós não estamos nessa. Parece que o SESC, o SENAC também, né? Nós não estamos nessa. Então, a pergunta como é que foi incluído lá? Como é que incluíram a PUC? Qual foi o apoio efetivo da PUC? Qual foi o apoio efetivo da Caritas? Qual foi o apoio efetivo do Cardeal? Não é? E por que não cai fora? Eu pergunto para a reitora da PUC, por que não cai fora, já que tanta gente caiu fora? Errar é humano. Pode ter cometido um erro político. Nós achamos eu acho que só engrandece uma pessoa que reconhece um erro e cai fora, pô. Por que persistir nesse caminho? Sim. E a questão, você abordou a questão do lixo, né? A farinata é feita do lixo. Para onde vai esse lixo se ele não for para a farinata? Porque são milhares, né, de quilos e toneladas que vão ser dispensados diariamente de supermercados, restaurantes. Então, aí que está, né? Você tem. As indústrias têm que dar um jeito no seu lixo. Os restaurantes, esses produtores de lixo urbano, né, o CEAGESP, etc., tem um custo para se livrar desse lixo, né, que recai ou sobre o poder público ou sobre essas empresas em particular. Né? Então, o que há nesse projeto é uma ideia inteligente de transferir para o público o ônus de se livrar do lixo. Seja fazendo essa coisa aí, seja por incentivos fiscais que o projeto promete para quem doar esse lixo, etc. Né? Então, além de livrar o empresário de alimentação do lixo, além disso, ele lhe dá um incentivo fiscal. Parece que o presidente do sindicato aí, de hotéis e similares é um dos fundadores dessa plataforma. Né? Foi ele que assinou ali o contrato inicial. Isso é sintomático. Eu acho isso bem sintomático. Você acha que talvez direcionar esses restos de alimentos para um restaurante popular, algo assim, seria um viés, uma solução? Ou isso também é antiético, digamos assim? Veja, você tem o Disque Xepa, você tem bancos de alimentos. Esses canais institucionais, mesmo que eles não funcionem muito bem, eles existem. Não é um problema insolúvel no quadro institucional atual. Não. Foi uma jogada esperta. É diferente de criativa e inventiva. Foi uma jogada esperta, de espertalhões. Eu acho que a questão desse chamado lixo orgânico tem vários aspectos que hoje são discutidos. O mundo discute, por exemplo, os prazos de validade dos alimentos. Não é? Se você mexer nos prazos de validade, e eles são excessivamente curtos, não é? Você tem uma diminuição de lixo. Não é?
Então você pega, por exemplo, um queijo, não passa de 6 meses. Isso é uma bobagem. Eu me lembro, na minha infância, comia queijo de 1 ano e meio, 2, né? Meu avô guardava aquilo para ficar bem seco, não sei o quê. Quer dizer, Mas aí é a questão da procedência também, não concorda? Quando você era jovem, o queijo talvez saiu de uma vaca verdadeira que não estava sendo alimentada com um monte de coisas químicas. Então, o queijo naturalmente seria fermentado e teria uma vida útil muito mais longa que um queijo hoje que é ultraprocessado, né? Não estou falando, eu estou falando de agora, quando Sim. baixou essa norma. O queijo Palmira, por exemplo, vendendo uma lata, obrigaram a colocar em torno do queijo um plástico e daí põe dentro da lata. Quer dizer, é uma redundância de embalagem. Certo. E reduzir a duração de 1 ano para 6 meses. Eu estou falando disso. Uhum. Quer dizer, há um avanço da burocracia do Estado sobre a alimentação para controlá-la e, como isso é excessivo, acaba aparecendo contradições, né? Você tem hoje uma tendência, né, de legislação que é muito curiosa, né? É uma tendência que já foi chamada de babysitterismo, né? Quer dizer, o Estado se põe numa posição de tomar conta do indivíduo como se ele fosse um nenê, né? Quer dizer, como se ele não soubesse fazer as suas escolhas, correr os seus riscos, né? Tem um produtor de queijo em Minas que fala assim, mas se você põe no cigarro, que tem tantos elementos que fazem mal, por que você não põe no queijo uma etiqueta daquela e não me enche o saco? Deixa que quem quiser comer, que coma. Mas é óbvio, né? É óbvio. É claro que o cigarro é mais nocivo do que o queijo, mesmo que o queijo tenha lá os seus problemas, né? Venha a ter seus problemas. Então, você trata coisas diferentes, né? Como se fossem iguais. Quer dizer, é o risco da alimentação, o risco do que você consome. Não é isso, não é assim. Não é assim. Nunca vi ninguém morrer de quejite, né? Quejite aguda, mas seguramente de cigarros, muitas pessoas. Né? Já é uma questão um pouco mais polêmica, né? Que o queijo, eu não sei nem se eu posso entrar nesse mérito do veganismo. Posso? Pode entrar no mais do que você quiser. Então tá bom. É que, na verdade, né, o ser humano está falando de alimentação natural, alimentação orgânica, alimentação com comida de verdade, que não é processada, né? O ser humano não foi naturalmente feito para comer produtos de origem animal, que foram tirados de outra espécie. Então, o queijo ele é comprovadamente um dos fatores mais atrelados ao câncer, a câncer de próstata, câncer de mama, dermatites, doenças autoimunes, doenças degenerativas, obesidade. Então, assim, eu acho que a comparação com o cigarro é um pouco incoerente, mas é a perspectiva, assim, da minha visão de ética e de alimento. Eu não considero que queijo seja um alimento. Eu acho que eu entendo. Uhum. Eu acho que o animal, homem, é um animal onívoro, como outras espécies são onívoras. Sim. Então não cabe, eu acho que não cabe essa discussão entre vegetais e animais como fronteiras do que se come. Você pode ter oposições de natureza ética, lógico, né? O homem pode criar para si qualquer barreira ética, não tem problema. É da natureza da sociedade humana ter contornos éticos, né? Então, acho que o problema não é esse. O problema é que... Até me perdi. Essa foi tão longa, essa pergunta. Eu tinha separado alguma coisa para te responder. Quando você diz o problema não é esse, você diz o quê? Da indústria, da produção? Não, de ter uma barreira ética. Eu acho que... sim. Eu acho que o problema é o seguinte, não é você aproximar normativamente o cigarro e o queijo, etc. Não é esse. O problema é que você tem uma sociedade que deve ser democrática e, portanto, ela tem que abrigar vários regimes alimentares. O meu, o seu, o de terceiros, que tem outro tipo de restrição, outro tipo de preferências, né? Então, eu acho que esta é a questão posta hoje, a democracia do consumo alimentar. Quais são as barreiras, né, que a sociedade como um todo põe aos vários regimes alimentares? Quais são aceitáveis, quais não são aceitáveis? Eu acho que isso que tem que se discutir, entendeu? Então, você tem, no caso, por exemplo, dos produtos de leite cru, você tem barreiras políticas para a circulação disso. Você pega um queijo que a autoridade sanitária de
Pernambuco acha apto ao consumo, e se ele atravessar a fronteira, ele assume a forma de uma transgressão legal. Isso não tem sentido. No entanto, quais são os políticos, os dirigentes públicos, a igreja, né, que pressiona para a mudança dessa legislação? Muito raro ver isso. Geralmente, os grupos de pressão estão limitados aos diretamente interessados, produtores, alguns consumidores, algum comércio, né? Então, mas você falou sobre a questão da democracia nas escolhas alimentares, né? Ah, eu tenho um hábito, você tem outro. Isso. Mas então a gente não deve pensar em procedência e impacto ambiental e social na hora de escolher, porque nós podemos escolher, nós somos privilegiados, na hora de escolher o que nós vamos ingerir? Qual o seu critério? Claro, eu acho que tem que pensar em tudo. Pensar em tudo. É evidente que uma produção natural tem impactos ambientais, né? Agora, eu não acho que você cercando algumas pequenas produções, né, minimizando os impactos, você vai salvar a natureza desse grande impacto que é o capitalismo. Entendeu? Sim. Quer dizer, é um sistema que não fecha, não fica de pé. Quando você converte terra e trabalho em mercadoria, coisas que não são mercadoria, não são produzidas como mercadoria, você tem um sistema insustentável. Desculpa, eu acho que ficar falando, né, de insustentabilidades menores é mascarar isso. Todas elas estão ligadas, mas o que determina é exatamente o modo de produção de mercadorias. Não? Entendi. Eu queria fazer uma pergunta, já que vocês entraram nesse tema, esse é o tema da indústria, da mega indústria da alimentação. Sim. Não por acaso a fundadora da plataforma Sinergia trabalhou trabalhou na Monsanto. Essas empresas se autoafirmam como provedoras da segurança alimentar. Como você, me parece que essa discussão toda em torno dessa proposta também tem a ver com o avanço, né, da indústria alimentar numa questão fundamental, que é a questão dos resíduos, que é a questão da fome. Isso a gente vê globalmente, que a mega indústria da alimentação está avançando nessa área. A gente pode dizer que esse é mais um capítulo dessa tragédia, que também diz respeito à produção não natural, a penetração no comportamento, no tipo de comida que a gente está comendo há tempos, e tudo isso, com o pano de fundo, estamos provendo a segurança alimentar. Mas, entendendo com isso, a questão do episódio da legislação que você estava colocando, do queijo brasileiro que estava numa feira e que ele foi obrigado a se retirar porque as leis impediram. Então, de certa forma, essas leis trabalham a favor de um grupo, de uma mentalidade nessa questão alimentar, né? Sim. Porque na França ficou bem claro isso, assim. Como a legislação impediu que o queijo brasileiro, que estava sendo super bem cotado, fosse... Na verdade, na França, você tem o mesmo tipo de embate, né? Você tem um modelo que concilia, vamos dizer, produção de queijo pasteurizado para o mercado americano, por exemplo, e a produção de queijo, do mesmo queijo de leite cru para o mercado interno francês, né? Quer dizer, essa dualidade de padrão sanitário hoje... Mas, voltando à sua questão, eu acho o seguinte, quer dizer, é claro que a grande indústria procura e tem sucesso em se apropriar de palavras como sustentável, como, né, essas palavras que qualificam, vamos dizer, esse universo alimentar com o qual nós nos identificamos. Ele vai lá e se apropria. Agora, eu acho que a luta política é uma luta ideológica e por palavras também, né? Quer dizer, se apropriaram dessas palavras é porque nós não conseguimos definir o escopo dessas palavras. Você na França, na Itália, seguramente não pode fazer esse uso. Está lá, o que é um frango caipira? Tem lá. Olha, ele é produzido assim, assim, ele não toma antibiótico, não sei o quê, não é? Ele tem que ser produzido a menos de 100 quilômetros do local de consumo, não pode ser congelado, né? Aqui não, você vê, né? A Sadia,
aquela outra empresa que vão à televisão, com a Alexa tá lá falando, não, esse frango só toma antibiótico quando precisa. Ora, só me faltava o frango se eu oferecer um coquetel, né, para o frango de antibiótico quando ele quisesse, não precisasse, né? Quer dizer, então é um cinismo, né, desse tipo de indústria, desse tipo de pessoas que se juntam em torno desses interesses econômicos e financeiros muito grande. Mas eu acho que nós, pela nossa desorganização, somos culpados também por não restringir, por não definir o universo de expressão vocabular da nossa luta, entendeu? Aí tem que ter uma pitada de nacionalismo. Eu não sei se tem pitada de nacionalismo, eu não acho isso, não. Eu não acho. De defesa do patrimônio culinário nacional. Não, eu acho isso bobagem. Eu acho que é a defesa da saúde, entendeu? No fundo, a defesa da felicidade. Nós não queremos ser felizes comendo, amando, enfim, com tudo que nós fazemos, né, com uma diretriz também, né, de amor e tal, de solidariedade com o próximo, né? Eu acho que isso aí é uma coisa importante de se manter em todos os territórios nos quais nós nos enfrentamos com aquilo que nos parece nocivo, lesivo. Agora, por que você acha que a comida virou, atingiu essa vamos dizer, essa projeção na mídia, né? Programas e mais programas de culinária? É o seguinte, você tem um fracionamento, quer dizer, desde que você tem o desenvolvimento, né, desses meios de comunicação recentes e tal, você teve, e também o esfacelamento da modo de produção fordista, né? Quer dizer, esfacelamento da classe trabalhadora, essa organização, né, da sociedade em nichos de interesse, né, em qualquer área, né? Então você tem um esfacelamento da vida social tão grande que poucos são os denominadores comuns. E eu acho que a alimentação é o mínimo denominador comum. Todo mundo sabe o que está falando. Quando a gente fala de alimentação, todo mundo tem a sua alimentação, todo mundo, né? Se eu for falar de cinema, já não, isso já exclui muita gente, né? Se eu for falar de arte, né, de arte erótica, então você vai fechando os círculos, né, de comunicação, né? Então, acho que a comida, ela nivela, né? Alguma coisa você sempre tem a dizer sobre comida. E ao exercer esse dizer sobre, você se sente um cidadão, um ser humano igual aos demais. Então, mas eu acho que, assim, essa questão do... todo mundo sabe falar sobre comida. Eu acho que, assim, a sociedade chegou num patamar que a nossa cultura é tão corriqueira que, às vezes, o ato de comer, que era um hábito, como tomar banho, escovar os dentes, dormir, se tornou algo a ser feito logo, né? Então, a pessoa trabalha, ela tem que comer rápido num restaurante, num PF, num self-service, ou um salgado na rua. Ela não tem o hábito que se tinha 50 anos atrás de todo mundo sentar na mesa, servir a mesma comida para todo mundo e se alimentar em conjunto, né? Hoje, cada um, eu vou pedir uma pizza, eu vou pedir um hambúrguer, cada um come no seu quarto, assiste TV. Será que todo mundo ainda tem propriedade para falar sobre algo que talvez nem seja um hábito comum mais, mas sim uma escolha individual e corriqueira? Eu acho o seguinte, muita gente fala de alimentação apontando para trás, né? A gente comia melhor, a família era uma unidade social mais sólida, né? Formava as pessoas, né? Mas a história não vai para trás, vai para frente. E hoje nós estamos nessa situação que você falou. Você sai de casa, você come merda. Entendeu? Então é sobre isso que você tem que falar, sobre a merda que você anda comendo. E essa merda vai desde essas coisas do supermercado até o salmão, né? O salmão que a gastronomia ainda embeleza, né? As nutricionistas recomendam, né? Porque tem ômega, não sei o quê. É uma loucura, isso aí é um veneno, entendeu? Está mais que provado. Está mais que provado que esse animal já não existe mais. Foi criado um simulacro de salmão que vive à base de antibiótico e de outras coisas. Mercúrio. Até um
um agrotóxico da Monsanto dá um salmão comer. Entendeu? Então, essa é a nossa realidade. Eu não acredito no progresso necessariamente, entendeu? O progresso é aquilo que a gente fizer de nós, a sociedade, pô. Não existe uma tendência natural ao progresso. As coisas não vão melhorar. Pode piorar muito. Né? Então, eu acho que a responsabilidade política das pessoas é trabalhar por um mundo que melhore e não piore, mas porque por si ele não vai para lá, entendeu? E o que é trabalhar por um mundo melhor? É enfrentar as contradições de hoje. Não? As contradições do hoje, daquilo que determina a nossa miséria hoje. Né? Como essa farinata aí, quer dizer, um capítulo da miséria humana. Né? Durante esse debate, eu não me lembro exatamente quem levantou essa lebre, talvez tenha uma interface com os temas dos seus estudos, de que os ricos têm um fetiche com a comida dos mais pobres, no Brasil e no mundo. Você concorda com isso ou acha que existe ainda uma divisão clara entre a comida dos ricos e dos pobres e, enfim, não existe essa interpenetração que alguns apontam? Não, eu acho que você tem, em toda a sociedade de classe, duas culinárias. Uma culinária de elite, né, que é a francesa, a afrancesada, né, desde o século XIX, não é uma coisa de hoje, né? Na corte se comia como em Paris, etc, etc. Então, quer dizer, hoje você tem uma burguesia que come, né, mundialmente mais ou menos a mesma coisa. Né? E culinárias populares que não são sequer unificadas. Você não come, né, nos vários países italianos você não come a mesma coisa, e no Brasil também. A Amazônia é uma coisa, o Centro-Oeste é outra. Então, essa culinária popular, ela não tem um discurso unificado. Ela não... Quando se fala de cozinha nacional brasileira, os escritores estão falando de cozinha das elites. Você pega o Gilberto Freire, é isso. Né? Você pega o Câmara Cascudo, ele mostra que não tem unidade, entendeu? O genial dele é perceber que a realidade é múltipla, não tem unidade dessa cozinha popular. Então, esse fracionamento permite, às vezes, né, as elites, por moda, namorarem, né, a Amazônia, namorar o Centro-Oeste, namorar, entendeu? Eu acho que é isso. Quer dizer, como você tem que sempre renovar, né, você tem que fazer o discurso da descoberta, da inovação, né, no nível da gastronomia, você se serve de uma repertório popular, que é mais ou menos como o jazz, entendeu? O jazz pega frases musicais populares e transforma em sinfonias, né? Então, eu acho que culturalmente é um movimento semelhante. O que você acha assim, que é a maior problemática hoje no Brasil para que todas as pessoas, né, utopicamente falando, é claro, todas as pessoas pudessem ter a mesma acessibilidade a todo e qualquer tipo de alimentação? Qual é o empecilho que impede que isso aconteça? Eu acho que, em primeiro lugar, a renda, né, o dinheiro. Né? A má distribuição de renda é uma má distribuição de nutrientes, é uma má distribuição de alimentação, é óbvio. Né? Em segundo lugar, o Estado, em vez de se tornar um organismo que alavanca, né, a conquista de bem-estar, etc., ele se tornou um obstáculo ao desenvolvimento de alternativas a esse regime dominante e dominado pelos grandes grupos econômicos. Né? Então, o Estado ele vocaliza os interesses daqueles que, eu acho, são contra os interesses modernos da alimentação. Nós temos essa contradição. Acho que essas coisas são importantes e são pesadas. Né? Ou talvez você não acha que a indústria do agronegócio, a pecuária, até a bancada rural não tem uma responsabilidade aí no que está ofertado para as pessoas comerem? Como assim responsabilidade? No sentido que a gente tem o hábito que a gente tem, a cultura que a gente tem e a acessibilidade que a gente tem porque algo nos foi imposto. Algo está ali ao nosso alcance, não porque a gente criou uma consciência desde pequeno sobre alimentação, sobre possibilidades. A gente cresce achando que precisa de comer isso, isso e isso, quando não precisa. E que estou falando especificamente da carne, por exemplo. A gente não precisa de comer a carne. E ao comer a carne, você está deixando de produzir grãos que poderiam alimentar
mais pessoas, né? Tirar os 226 milhões de cabeças de gado que tem no Brasil e redistribuir esse alimento, a soja, o milho, que é produzido massivamente para alimentar boi, e voltar para a produção humana. Você não acha que a pecuária também é responsável por essa desigualdade que a gente vê hoje? Eu acho que a pecuária se tornou um signo distintivo de civilização no século XIX. Né? Quando você tem a Europa começa a importar carne do oeste americano, do pampa argentino, gaúcho, né? A carne passa a ser um valor da civilização ocidental. Sim. A ponto de a FAO, há algumas décadas atrás, fazia um balanço sobre a fome no mundo, sobre a desnutrição, e põe lá a China e a Índia como subnutridas pelo baixo consumo de carne. O que é um absurdo. Você imagina uma civilização de 5, 6 mil anos de ser subnutrida? Como assim? É a mais saudável, Não é? na verdade. Como assim? Mas então, você veja Tem que um órgão técnico, né, respeitável como a FAO formulava esse discurso, né? Esse discurso carnivorista. Exato. Né? Eu, pessoalmente, acho que eu gosto do raciocínio do Levi-Strauss sobre isso. Né? Ele fala, olha, a taxa de conversão, né, de calorias em vegetais e animais é uma conta que não fecha. Né? Um frango precisa 6.000 calorias para produzir 1.000 calorias. Né? Porque tem que produzir a sua vida também, o calor do corpo, etc. Né? E isso aí não vai fechar, essa conta não vai fechar. Então, o que ele fala? No futuro, nós vamos ter que abandonar esse modelo. Né? Por isso tem inseto já em pratos. E ao você abandonar esse modelo carnivorista, ele diz o seguinte, bom, então você vai ter os bois soltos, então você vai ser um ramo de caça, né? O abate pecuário, e você vai comer vai comer carne em situações, em comemorações, por exemplo, no seu aniversário, no Natal. Vai ser uma eventualidade, né? Exatamente, quer dizer, com um caráter ritual como era nos primeiros tempos, entendeu? Quer dizer, um artigo de luxo, né? Luxo não, porque não existia luxo ainda. Mas um artigo que te permite um certo tipo de ritual, né? que a produção de mercadoria liquidou, banalizou e criou essa lógica aí proteica, né? De carne é a fonte da civilização, né? Sim, concordo. Vamos. É isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que você gostaria de falar, que você não falou, abordar algo especificamente? Não, eu só queria falar o seguinte, que quando vocês me chamaram para conversar aqui, eu gostei muito. E gostei especialmente por ver que a PUC não é esse monolitismo de apoio a esse negócio, essa coisa de ração humana, ração apesar para do pobres, nome. né? Quer dizer, então eu quero... Não é uma farinata do mesmo saco. Não é farinata do mesmo saco. Então eu quero saudar essa perspectiva que eu vejo, né? De vocês trabalharem internamente essa contradição, né? E apelar diretamente à reitora. Reitora, pense bem, vá para casa, pense e tome uma decisão sábia. Acho que isso só engrandece a instituição e a sua reitora. E o evento que vocês estão... Sim, nós estamos promovendo um ato de protesto, congregando vários segmentos que são contra essa proposta. E isso vai gerar um ato no dia 16 de novembro, provavelmente no Largo do Patriarca, né? se a prefeitura aprovar, não é? Na Espanha tem aqueles cartazes, né, que vai ter uma corrida de touros se não chover e se permitem as autoridades. Se as autoridades permitirem e não chover, vai ter esse negócio aí. E nós estamos convidando gente de vários setores, né, ligados à agricultura orgânica, ligados ao fornecimento de merenda escolar, ligados até aos setores técnicos da prefeitura e tal. Claro que eles vão poder aparecer num ato de desobediência hierárquica, né? Mas, enfim, eu acho que vai haver uma
solidariedade em torno disso, e inclui também chefes de cozinha, né? A Bel Coelho, a Helena Rizzo, né? e outros estão sendo convidados, né, para participar disso, e eu acho que vai ser bacana. A ideia é fazer um happening, fazer uma festa em torno dessa questão da alimentação, né? Nós queremos ver se a pastoral de rua também fecha conosco, né? De modo a poder envolver, enfim, os setores afetos por essa política em torno dessa mesa, né? Quer dizer, a ideia é romper essa coisa de que nós precisamos pensar o pobre como depositário desta porcaria aí, essa gororoba, né? Sim. Enfim, eu acho que é devolver a esperança, né, à sociedade de que a alimentação popular seja tratada com mais seriedade. Então, é dia 16 de novembro, das 10 às 18, no Praça Patriarca. Então, fica aí o convite para todos os alunos da PUC, todas as pessoas de bem, digamos assim, que sabem que nós estamos num momento crítico, né, dessa questão que nós estamos num momento que está em questão a hegemonia do que seja alimentação. Não é? Acho que nós não podemos abrir espaço para essa nutrialização do alimento. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Valeu.